Aquele, né? Também falou sobre predestinação, que nós somos predestinados desde dentro da fundação do mundo, que nós não merecemos nada, mas foi Deus que usou de misericórdia conosco, e de maneira que nenhum de nós estamos perdidos, nenhum de nós se perde, porque quem Deus escolheu, Ele disse na oração 17. Só foi que faltou ser lançado ali naquele dia, né, com o pastor Acla. E outra coisa que eu fiquei também satisfeito, que o irmão Brando uma vez falou que Jesus, aliás, que Moisés estava nervoso, não foi? Aí, por isso, Deus tirou ele, ficou até zangado com ele. E eu não estou jamais contra o meu pastor, porque eu tenho ele como o melhor pastor do mundo, né? Ele é o nosso Paulo. E só o fato dele enfrentar qualquer colega, não ter esse negócio, não, por questão de ética, do que reclamar, não ter esse negócio, não. Falhou contra a palavra, tem que consertar. Jesus não deixou passar. Até os pais dele, adotivos, porque me procuravam, sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Não é verdade? E outra hora, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão aí. Quem são meus pais, minha mãe, meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade da palavra de Deus. Aquela mulher que ficou tão assim eufórica, ficou adorando a mensagem que Jesus estava pregando, aí disse: bem-aventurado o ventre que te carregou, bem-aventurado os peitos que te amamentaram. Ele virou para a mulher e disse: antes, mais bem-aventurado quem faz a vontade do meu Pai. Está vendo? Olha, vi um elogio a Maria, né? E ele, não quer dizer que ele refutou aquela, como é que diz, declaração que a mulher fez, que a irmã fez sobre Maria, mas ele quer mostrar que a carne não tem participação com a salvação, em maneira nenhuma não tem, a carne não tem participação. Quando procuravam saber alguma coisa de Jesus, que não era para ser, isso não compete a vocês saberem, né? Pedro, o homem tão amado por ele, aí começou a conversar e disse, apontou para João: e desse aí, o que é que vai ser feito dele? Aí ele olhou e disse: se eu quiser que ele fique comigo, fique vivo até a minha volta, o que tu tens a ver com isso? Disse: não foi o fora, isso aí foi uma repressão mostrando que a carne não pode se intrometer com as coisas celestiais. Então é isso, não tem outra explicação. A carne não pode se misturar com as coisas celestiais. Lembre-se, eu já falei, sim, quando foi agora, aí o irmão já escreveu de outro jeito, né, que o profeta escreve de vários jeitos. Às vezes o profeta dá um testemunho, quando dá de novo aquele testemunho, já bota umas coisas, ou tira, né? Eu sei que o profeta de Deus disse, quando ele fez aquilo ali, bateu na rocha pela segunda vez, ele feriu, porque o sacerdote de Cristo é perfeito, porque é feito uma só vez. O sacerdócio que é do homem, ele é cheio de falhas. Se ele for utilizado 3, 4, 5 vezes na semana, todas as 4, 5 vezes na semana, ele terá novidades e terá com que agradecer a Deus pelos seus pecados. Ele pede os seus pecados. Aí então, o irmão dessa vez disse, o pastor César que falou. Eu fiquei muito alegre. Vocês notaram isso? Que ele falou que Moisés, como é que diz, foi apreendido porque ele bateu na segunda vez. E o mesmo Hebreus, que eu citei, o pastor César citou também. Eu fiquei feliz por isso. Porque às vezes dá a ideia de que a pessoa está sendo contra o pastor, não está. Uma coisa é que nós estamos aprendendo, tem que ser de acordo com a palavra. E outra coisa, às vezes, na euforia, a pessoa diz coisas que ultrapassam poucas palavras, não para o mal. Porque, volto a dizer a vocês, não houve 2 cegos. Houve um cego de Jericó. Não é verdade? Mas tem um escritor que escreve 2 cegos. Pronto, teve até uma pregação agora há pouco aí que falou dos 2 cegos de Jericó. Outra coisa, os 2 não estavam maldizendo de Jesus, os 2 na cruz. Só um. Mas teve um escritor que diz, e os malfeitores também escarneciam dele. Certo? E outras coisas mais.
né? E outras, mas que eu estou vendo aqui na palavra, tem que dizer, ainda, eu estou lendo a Bíblia e também, lendo, que eu digo assim, lendo todos os dias, assim, acompanhando. E também, quando eu venho falar com vocês, eu tenho que falar de acordo com como está a palavra, né? E eu dizia sempre, eu me lembro até que eu disse assim, eu não sei se você se lembra, é como se fosse empatar a carreta, né? Um negócio da carreta. Então, se ele botou ali a mão dele, a parte dele, que foi que aconteceu ao colocar ali a parte dele? Era a intervenção do homem, que tudo que Deus fez foi de uma maneira concatenada, de uma maneira, sabendo de tudo que ia acontecer. Então, não poderia haver alteração. E casos assim que ele até lembrou, Deus lembrou, Moisés, diga lá que não pode usar fogo estranho, não foi verdade? Então, os homens botaram fogo estranho e morreram instantaneamente. Então, Deus é tremendo. Ele faz coisas tudo certo, não precisa de dar um jeitinho dele, não, porque ele fez tudo certo. Deus é contrário ao suicídio. Já preguei também que ele é contrário ao suicídio, mas o próprio Jesus aconselhou que era melhor que a pessoa provocasse um suicídio, amarrando uma pedra de atafona no pescoço e jogasse no mar, a fazer um desses pequenininhos perecerem. Então, nosso Deus é tremendo. Amém? Então, vamos ler hoje as trajetórias da Bíblia que mostram o caminho de um dos espíritos, o espírito mau contra o Espírito Santo. A igreja maligna que ia aparecer com ela, por isso que está escrito em Mateus 24, que se possível enganaria até os escolhidos, de tão parecidos que eles iriam ser. Então, outra coisa, lembrar logo também de chegar nessa parte, foi o quadro das virgens nessas, né? Com as virgens prudentes. Tinha diferença ali, Samuel? Tinha diferença nadinha. Que todas as duas estavam seguindo a Jesus Cristo, né? Estavam buscando o noivo, na verdade, mas, no entanto, uma tinha o Espírito Santo, outra não tinha. Então, parecia demais. Mateus 7, 22, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome fizemos maravilha, no teu nome nós expulsamos Satanás. No entanto, eles estavam sendo usados por Satanás e disseram, nós expulsamos Satanás. Aí, como é que... Porque Satanás, ele na realidade, ele não tem filho, ele não tem amor. Então, os filhos dele são por conta da perversão da semente. Mas ele diz, meus filhos queridos, não. Ele está lá escrito em Ezequiel, que ele não se incomoda de mandar os seus próprios homens que seguem a ele, de mandar para o inferno, em outras palavras, certo? Então, estou explicando rapidinho, nós vamos ver o entrelaçamento dessas pessoas. Judas expulsou Satanás, Judas fez isso, fez aquilo, fez milagre, fez tudo, chegou feliz como os outros, porque os demônios se submeteram a ele. Jesus disse, não fiqueis alegres, porque os demônios vos se submeteram, antes ficai alegres, por ter o vosso nome escrito no livro da vida. E ali só tinha um que não tinha, quem era? Judas, só um que não tinha. Aí Jesus nunca foi falso, Jesus chamou de amigo, Jesus tratou ele bem, Jesus deu poderes a ele para enfrentar Satanás, para expulsar os espíritos imundos. No entanto, o próprio Jesus que disse, eu não vos escolhi a vós 12, um de vós é o demônio. Veja como eles estão entrelaçados. Quando Jesus saiu do corpo, foi para a glória, o corpo dele foi despedaçado e ele também saiu. Jesus voltou em forma de Espírito Santo, ele voltou em forma de Espírito Nicolaíta. E aí se expandiu balanismo, isabelismo, outras coisas mais. Mas, na realidade, o centro mesmo é o Espírito Nicolaíta, que é aquele que conquista o povo. E esse Espírito que está se coroando no Papa. É o Espírito Nicolaíta. Para ele ganhar, oferecer coisa boa. Não pensa vocês que o Papa vai oferecer coisa ruim, não. Ele quer fazer uma só moeda. Aí vão dizer, olha como é bom agora, um euro que custa mais de 100 reais, vai custar R$1. Aquilo ali é para como é que diz? Engalobar as pessoas, né? Então,
Quando ele estiver fazendo tudo isso, veja o que, é que a Bíblia diz. E quando estiver todo mundo falando em paz, sobrevirá a repentina bênção? Não. Sobrevirá o quê? Repentina destruição. Aí você está vendo e a gente contra, a gente não gostava do papo. Como ele está sendo bom. Agora o carro que se comprava na Europa por sei lá, 50 euros, se compra aqui por 50 reais. É a mesma moeda. Aí vão achar bom. Eu mesmo votei nesse homem aí, chamado Lula, e eu disse, olha, veja como o governo dele foi tão ruim assim, não. Veja que o governo dele foi... Muita gente comprou casa, comprou carro. Foi um período bom. É isso que o inimigo faz. Eu estou aqui confessando, é isso que o inimigo faz. Achar o governo bom, aí resultado. Quando foi depois que ele botou a gente de fora, queria até mandar cartilha, não mandou. É porque o ex-governador aqui que morreu, ele na hora, ele viu que o negócio era apertado demais, ele bloqueou. Mas queriam mandar cartilhas para a sala de aula, para a criança chegar em casa, mostrando ao pai que não era nada demais deixar um coleguinha montar nas costas dele, e ele montar nas costas do colega. Isso é Satanás puro. Quem foi que defendeu isto? Lula e os seus asseclas. E agora querem fazer tudo para se reeleger, e se eles for reeleito, saibam disso, porque Deus permitiu para que o negócio abrevie logo. Mas vamos ler aqui, na graça de Deus, vamos ler Isaías 7. Isaías 7. 7,14. E depois que eu orar, fica com a Bíblia aberta, que vai ser só de leitura. Desculpa, eu devia ter avisado antes. Isaías 7,14. Todos acharam? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, Emanuel é quem? Vamos falar bem alto. Então, você crê que Deus está conosco? Então, agradeça a Ele, dando uma salva de palmas. Glórias a Deus. Pai, muito obrigado que tu estás conosco, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Então, Deus conosco, vamos orar. Aliás, vamos ler o 9,6. Não feche a Bíblia agora, não. Vamos ler o 9,6. Porque é pertinho. 9,6 é pertinho e versículo somente um mesmo. 9,6 diz assim, ó, ele agora mostra quando ele nasceu quem ele seria, Emanuel, agora mostra ele nascido. Embora que ali ainda era profecia. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso celestial protetor e salvador. Nós te agradecemos porque o Senhor viu que nós crescemos no engano, praticamos o engano, o mal, seguimos aqueles ímpios. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, que nos revelou quem é o Senhor. E o Senhor mostrou que o Senhor atuaria ali como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não seria três pessoas distintas, mas o Senhor manifestando o teu divino atributo de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Que, ó Deus, nós agradecemos até nessa expressão de Mateus 28, 19, quando Mateus, mostrando que o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, fazendo discípulos das nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Enquanto que aqueles que estão sendo enganados pela Igreja Católica, fica dizendo, olha aí a Trindade, nós vemos claramente, sem nenhuma interrupção, que Cristo estava mostrando, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Então, qual é o nome? Os discípulos vieram a saber pelo próprio Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, nós viemos a saber que o teu nome glorioso, que o Senhor escolheu para a salvação do povo, é Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão nos visitando. Não sei se o irmão Bruno está nos visitando. A todos que ainda vão chegar para nos visitar. E que este culto seja um culto abençoado. O que o Senhor escolheu para pregar também seja abençoado. E eu peço que o Senhor cuide de mim, para que tudo dê certo. No nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Poder sentar, irmãos, com a Bíblia aberta. Porque nós vamos ler agora Isaías 14. Mas só que Isaías é 14, 12. O outro foi 7, 14. Agora 14, mas não vou ler a partir do 7, não, para não ficar comprido. 14, 12 a 15, Isaías 14, 12 a 15. Aqui mostra o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas. Fala de Lúcifer, né? 14, 12. Podia começar até de ser, mas não quero não, isso aqui é suficiente. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitavas as nações. E tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, veja só, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, uma criatura querendo ser semelhante ao Criador. Serei semelhante ao Altíssimo, veja. E contudo, levado serás ao inferno, as mais profundas, ao mais profundo do abismo. Então, vamos passar agora para Isaías 42, agora vai dar uma avançada, mostrando já o inimigo de Deus que estava se revelando. Ao 42, 6 e 7, resumi um bocado, que era mais longo, 6. Acharam? Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Deus falando com o judo dele, que era o Senhor Jesus Cristo, já mostrando que ele ia utilizar Jesus Cristo para a luz dos gentios. E mais tarde, Jesus Cristo transportou esta honra gloriosa para quem? Muito bem, para Paulo. Paulo foi a luz dos gentios. E depois de Paulo foi o irmão Brana. E hoje, entre eles, está o nosso pastor. Amém? Glórias a Deus. Para abrir, veja se ele não tem aberto os nossos olhos. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os pobres e do cárcere os que jazem em trevas. Irmão, esse aqui eu citei até umas 3 semanas atrás, que caso de João, né? João sabia que Deus
faria tudo isso. Ele imaginou, cadê minha parte? Eu estou preso. Não é não? Ele pode ter imaginado isso. Eu estou preso. Eu, no meu modo de dizer, não estou dizendo não, eu acho que João não estava com dúvida não. Ele estava querendo dizer, Senhor, o Senhor não sabe que eu estou preso aqui? O Senhor disse que ia tirar da prisão? Né? Porque ele pergunta a ele se é ele mesmo ou esperamos outro. Veja a resposta de Jesus, sou eu, diga ao povo de João que sou eu, foi isso que ele disse? Ele mostrou os sinais que João sabia que ele fazia. O cego passaria a enxergar, o coxo passaria a andar, os doentes, e o evangelho seria pregado aos ricos. Aos pobres. Muito bem, igreja. Aos pobres. Vocês estão ligados, gosto de ver assim. Seria pregado. Quando ele ouviu aquilo, disse é ele mesmo, né? Mas seja a vontade dele, ele mesmo já tinha dito, importa que eu diminua e que ele cresça. E realmente ele foi para a glória mais cedo. Então vamos ver aqui 46 ainda, o 11. 46, o 11. 43, o 11, desculpe. É porque falta o 11 e o 25 ainda, de 43. 11, diz assim no 11, 43. Aliás, a gente deu 42, não foi? Foi. Então é 43 agora. 43, 5, 6 e 11 e 25. 43, 5, diz assim, não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente. Veja, trarei desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente, ou seja, leste e oeste. Direi ao norte, dá e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Isso aqui mostra que é para o povo de Israel e o povo gentil. Trarei do norte os meus filhos e também minhas filhas entre as extremidades da terra. Minhas filhas, pode ser aqui visto como minha noiva, porque o povo de Israel não ia ser noiva dele, né? Então, trazer o povo de Israel e trouxe de vários lugares, e as filhas também trouxe de vários lugares. Veja só, o 11 diz assim, o 11, eis que eu, o Senhor, eis que eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus, nem Salvador, amém? Agora vamos ver o 25 desse mesmo capítulo, 25. Versículo desse mesmo capítulo, diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Você está feliz por isso? Saber que nossas transgressões foram apagadas? Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Notaram aqui uma particularidade, por amor de mim. Para ele mostrar que ele é Deus e Deus é amor. Então, por amor de mim, do meu nome. Tem uma hora que ele diz, quando entrares na terra prometida, não vão ficar assim, o meu braço aqui é um braço de força, Caleb, até agora estou firme, nem outro mais. Não, porque vocês entraram, porque eu, Senhor, vos dei a terra. Enfrentaram os gigantes, enfrentaram povos numerosíssimos, mas ele venceu a todos. Amém? 44, vamos ler o 6 ao 9, não seja o 8, e depois leremos 24. O 6 diz assim, você desculpe estar lendo com isso, porque fui ao médico essa semana, e ele disse que está invadindo meus olhos, é a catarata.
ore por mim, para que esteja limpe de vez, ou então use a mão do médico. Amém? Todos os seus 2 olhos estão, a catarata está invadindo, então está atrapalhando você ler. Então vamos lá, no 44, né? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Foi um período bastante maravilhoso para mim, quando passei lendo essas coisas aqui. Estava do outro lado ainda. Quem proclamará como eu e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Então nós somos o povo, vamos dizer à igreja, nós somos um povo eterno, glórias a Deus, porque estávamos na mente de Deus antes da fundação do mundo, por isso nós somos eternos. Veio, combinou também com o que o pastor Aquiles pregou. Então diz aqui, e no mesmo versículo 7, e anuncie-lhes as coisas, anuncie-lhes mesmo, anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. 8, não vos assombreis, nem temeis, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheço. Então vamos ler agora o 24 desse mesmo capítulo. 24 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre de sua mamãe. Amém? Veja, eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Vamos ler o 25. Que desfaço os sinais dos inventores de mentira e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e o converto em loucuras o conhecimento deles. Amém? Nosso Deus é o Deus maior. Vamos agora para o 45. O 45 diz assim: eu vou ler a partir do quem, para encurtar, que é para a gente saber. 45c. Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Veja que coisa maravilhosa para nós. Agora, agora é o 45. Deixa eu ver se é o 45. 45, 21c. É esse agora que eu vou ler agora, não é o que eu li não. 45, 21c. Eita, é isso mesmo, desculpe. 45c, porque o 44, eu confundi nessa parte aqui, o 44 tem o 25, não é isso? Então é 45, 21c. Agora eu vou ver se tem mais. 45, 21c, só tem esse mesmo que nós lemos. Vamos agora. Pronto, nós lembramos toda a parte de. Agora vamos para a parte de Ezequiel 28. Ezequiel 28.
Está mostrando o que Deus é para nós, a garantia, e o Satanás não pode dar garantia, senão a garantia de morte. É a única garantia que ele pode dar, é a de morte. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, Ezequiel vai ser versículo 6 e 7. Seis e 7, Ezequiel, capítulo 28. Acharam? Por mim, assim diz o Senhor, Deus, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimes no teu coração, como se for o coração de Deus, por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembairão as suas espadas contra a tua formosura e da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados pela espada. Eu pergunto a vocês, isso não é um recado para Lúcifer, não é verdade? Mas vê que ele vai dizer mais, viu? 6 e 7, Ezequiel, agora 12 e 13. 12 e 13. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Está falando de Lúcifer. Esse tema aí, rei de Tiro, é uma simbologia. Vocês vão ver depois eu mostro. Não, já agora vai ver, olha. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam teus tambores e teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Está vendo? Não é isso mesmo que está falando de Lúcifer no 17. Vamos ver aqui outro. Se ainda tem mais de Ezequiel. Tem o 12 e o 13. Ah, já li. 12 e 13 já li. Agora, estava no agora o 14. É sequência aqui, porque eu não tinha olhado. 14. Tu eras, está vendo? Como é que o rei de Tiro podia ser um querubim? Né? Isso aí foi um tempo que eu, como tem ali em Apocalipse 11, as duas testemunhas, que são os dois anjos, pode ver que diz que o lugar onde Jesus morreu se chamava Sodoma e Egito. E não foi Sodoma e Egito. Aquela cidade de Jerusalém, Samaria, estava tão fora da palavra que já estava sendo comparado a Sodoma e Egito. Elas querubim ungido, por cobrir e te estabelecerei, e te estabeleci. No monte do santo Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Tudo dando certo com Isaías 14, 7 em diante. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Que coisa tremenda. Vamos ver agora 14, 17. Do mesmo capítulo.
Versículo 17. Elevaste, olha aí, quando eu subirei ao céu e farei um trono semelhante ao do Deus. Olha. Elevaste o teu coração por causa da tua formosura. Veja, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça, é o 18 agora, do mesmo. Pela multidão da tua injustiça, o teu comércio profanaste, os teus santuários, pois fiz cair no meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te viram. Veja só, vou ver se tem mais agora, 18, né? Parei 17, 18. Agora vamos para o 31, Ezequiel 31. Aliás, no 30 nós temos já um pouquinho no 30, quer ver? Vou ver se tem o 30. Tem 33. 30 tem 33. 33 diz assim, ó. Porque está, oh que glorioso esse versículo para nós. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será. Tempo, dia nublado será tempo dos gentios. Amém? Glórias a Deus. Vamos glorificar a Deus por isso. Isso aqui ele tá combinando com aquele quadro, né, de Ezequiel não, Jeremias não, meu Deus, Zacarias. Ele está combinando aquele quadro de Zacarias, que está dizendo a cada dia mais coisas terríveis, mais domínio do Papa e seus seguidores. E então estava escurecendo de tal maneira o globo que Deus projetou para o irmão Branham ver como o mundo estava. Como o mundo estava na mão das pessoas que realmente não sabia para onde ia. Combina com Daniel também, com Daniel disse que no tempo do fim corria de um lado para o outro. Não estava distinguindo onde estava a palavra de Deus vivo. Então corria de um lado para o outro e não entendendo nada. E ainda disse mais Daniel, mas no tempo do fim haverá, não, no tempo do fim assim se multiplicará. Quando pegou Jeremias, que foi anunciado aqui no 31, quando chegou Jeremias Zacarias disse, haverá um dia conhecido do Senhor, porque estava todo mundo já nublado, todo mundo enxergando, pior do que eu estou enxergando agora, que eu estou com catarata, mas estava todo mundo nublado, pensando que estava certo. Criou-se até aquelas pessoas, falou em Deus está comigo, toda denominação para Deus é que importa falar em nome de Jesus, e o diabo gostando, aí foi quando Deus mandou um homem, ele anunciou este homem, muita gente não sabe, mas ele anunciou este homem, no tempo da tarde, que é que tem na cabeça do irmão Branham? Essa luz vai dissipar a ignorância. No tempo da tarde haverá luz, e será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite, não é um dia comum como estamos vendo agora. Nem dia nem noite será, mas será que no tempo da tarde haverá luz. E Deus disse para o irmão Branham que, assim como chamou João para aprender a vida, anunciou ele para que ele anunciasse toda a mensagem para todo mundo, para que preparasse o povo para a sua segunda vida. O que é isso se não for luz? É o quê? Se você, Lúcia, a senhora está aqui, meu Deus, estou feliz. Como o seu filho está? Ele é meu amigo, mas tem que dizer.
como se o filho está seguindo a denominação que ele quer, e chegou a dizer para mim: mamãe pensa que só tem Deus na igreja dela. Ele disse para mim, ali. Eu fui convidar ele para entrar. Não, eu tenho a minha igreja. Quer dizer, quando a pessoa começa a dizer eu tenho a minha igreja, ele já está cego. Ele já está cego, porque a nossa igreja não é nossa, não, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte desta igreja. Amém? E no tempo da tarde haverá luz. Quer mais coisa? E o Senhor falava o rio que sai do Oriente e do Ocidente. Nós vimos nesse texto que nós lemos que Deus chamará o seu povo do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul. Esse seu povo será tanto o povo de Israel, como também o povo dele. Quem chamarei meu povo, depois chamarei minhas filhas. Quem são as filhas? As filhas é a igreja noiva. Israel não é igreja noiva. Israel é um povo guerreiro, um povo que vai assumir a posição de eunuco, de proteger a noiva. Então você está pensando, o privilégio que nós temos, nós não valemos nada, não vimos Jesus literalmente, mas aconteceu algo melhor do que vê-lo literalmente. Foi que ele disse, bem-aventurado, ele disse lá para Tomé e os demais discípulos, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Oi, glórias a Deus. Vamos agradecer a este Deus glorioso. Bem-aventurado aos que não viram e creram. Você já viu Jesus, Madeleine? Você já viu Jesus? E como é que você crê em Jesus? Se você nunca viu, você já viu meu líder? Já viu Jesus pessoalmente? Não viu. Como é que você sabe que Jesus existe? Porque nós temos Ele em nós. Nós sentimos Ele. Glórias a Deus. Deus move a gente. Eu estava falando de eleição, como é que diz? Predestinação e eleição. Depois o pastor César pregou lá fora. Depois veio aqui pregou. Certo? Isto é coincidência não. É que Deus está juntando. Às vezes quando acontece alguma coisa assim, Deus chega juntando o seu povo. Glórias a Deus. Então, esse tempo. Aí tem mais assim. No 9. Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre Israel? Sobre toda a terra. E 3 serão o seu nome. Não. Eu disse 3 serão o seu nome, é isso? É um só? É um só. Então qual é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Como é o nome dele? Glórias a Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Está lá escrito que a terra conhecerá um só que dominará, e que tem também um só nome, e este nome é Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Eu vou concluir aqui que vocês já se alimentaram. Porque esse tempo foi meio longo. Eu estava dizendo, foi que se o pastor, o Francisco, fosse pregar este tema, ele passaria um mês em lives, em tudo, e não nos contaria, porque é 100%, a Bíblia Sagrada é 100% predestinação e eleição. Eu não sei como é que tem homens aí, que dizem que são inteligentes, e abre a boca para dizer como o R.R. Soares, vou dizer o nome que ele diz para todo mundo. Se houvesse predestinação, então Deus seria injusto. Ia predestinar um bom mal, então Deus seria injusto. Ele fala mesmo assim, e o pessoal foi na onda dele e engole, porque está escrito aqui também, do 2 Tessalonicenses, que Deus enviaria o espírito da mentira. Quem enviaria não era o diabo não, o diabo ia, porque o diabo é aquele cão raivoso, que a natureza dele é destruir. Aí Deus está no dedo e aponta, ele vai em cima. Mas o espírito de mentira que Deus enviou para aqueles profetas de Acabe, enviou para este tempo, que aquele que cresce a mentira iria se vangloriar, pensando que estava salvo, pensando que estava tranquilo, pensavam que estavam seguros, contrariando segundo Crônica 20, pensavam que estavam seguros, mas não estavam. E a Bíblia diz que eles vão crer na mentira,
e não conheceram a verdade para que não se salve. Mas nós só temos a cada dia agradecer. Justamente. Nós não vivemos na mente, vivemos na verdade. E agradecemos a Deus que nós não merecemos mais do que nenhum dos nossos irmãos que estão lá fora. É por isso que Deus nos fez aqui, para que a gente pudesse orar também pelos nossos irmãos e pedir a misericórdia de Deus sobre eles. Amém? Deus os abençoe. E não esqueça de dar um like e também dar uma participação, né? Compartilhar, porque isso vai ficando dando a conhecer outras pessoas. Posso contar com vocês? Amém. Aqueles que já assistiram. Deus abençoe.